O Homem que Copiava é a história de um garoto, André, que é um operador de fotocopiadora. Ele trabalha numa papelaria de subúrbio, operando uma máquina de fotocópias. E ele tem uma menina que ele é apaixonado por ela, que mora num prédio em frente ao dele, que ele vê na janela. Ele resolve seguir essa menina, descobre que ela trabalha numa loja, é a Silvia, e ela trabalha numa loja de artigos femininos, de roupas. Ele diz para ela que vai passar lá até o final da semana para comprar um presente para a mãe, inventa uma história, enfim, ele não tem grana para isso. E aí ele resolve falsificar uma nota de R$ 50 na fotocopiadora colorida da papelaria para poder cumprir a promessa de voltar na loja. Só que ele não quer entregar o dinheiro falso para ela, então ele resolve trocar o dinheiro primeiro. E aí começa uma aventura que, enfim, tem muitas consequências. E, enfim, o filme é construído a partir desse personagem, o André, da Silvia, que é a namorada dele, de uma amiga que trabalha com ele na papelaria, que é a Marinês, e de um namorado da Marinês, que é o Cardoso. É uma aventura desses 4 personagens. O roteiro do Homem que Copiava começou a ser escrito em 97. Foram quase, na verdade, 5 anos trabalhando no roteiro. O roteiro acho que é o que mais define a qualidade de um filme. Talvez a coisa mais importante seja o roteiro. E ele é muito trabalhado antes da filmagem, é trabalhado durante a filmagem, com os atores, quando chegam os atores, mexe de novo no roteiro, nas leituras, enfim. E durante a montagem, algumas coisas ainda são mexidas até o último dia. O roteiro está sempre em transformação até o filme ficar pronto. Num certo sentido, O Homem que Copiava é o filme mais parecido com Ilha das Flores, dos curtas, né? Porque ele é uma colagem de linguagens, assim. Ele tem uma estrutura de colagem, tem muitas linguagens diferentes no filme. Tem até cenas de documentário, tem muita coisa de animação, tem desenho animado misturado com cenas de dramaturgia. E a lógica narrativa do filme, a linha narrativa do filme, ela não é cronológica, as coisas se ligam, se sucedem por uma espécie de raciocínio de vida interior do personagem. As cenas se sucedem meio pela memória dele, pela memória afetiva dele, né? Então, a lógica do filme ela é bastante fragmentada. É um filme que tem mais de 200 cenas, assim, tem muitas cenas muito curtinhas, assim. Então, ele tem essa cara de colagem, é uma mistura de linguagens e é uma coisa que eu sempre gosto de fazer em qualquer filme, que é experimentar formas narrativas novas, linguagens novas, para de alguma maneira tentar surpreender o espectador. Na verdade, o André é um adolescente comum, como qualquer outro que vive nesses dias atuais e que tem as informações muito pela metade, que é muito nossa realidade atual. Na internet, essa coisa de você ver televisão e mudar de canais muitas vezes, você nunca pega a informação por completo, sempre pega um pouquinho. Então a cabeça dele é muito formada por isso. E ele, além de tudo, é uma pessoa muito tímida. Ele guarda muito os sentimentos dele, não consegue dividir com as outras pessoas. E um dia ele se apaixona por Silvia, que é uma menina que ele observa através do binóculo dele, que mora num prédio em frente, e começa a seguir ela. Até que um dia ele descobre onde ela trabalha e vai lá, inventa que tem que comprar um presente para a mãe e acha um chambre de R$ 38, só que ele não tem R$ 38. Como eu me preparei para fazer a Silvia? Deixa eu ver. Eu li muito o roteiro. Eu vim pra cá uma semana antes e fiquei ensaiando. O Jorge deu várias referências bacanas. O Jorge é muito bacana, porque toda vez que a gente vai na casa dele, ele dá muita coisa pra gente ler, pra gente ouvir, o que vai alimentando a gente de várias coisas. E ele deu uma referência muito boa, que foi o Hamlet, que eu acho que é bem isso mesmo, assim, dela, que ela nega o pai, eu nego o outro pai, porque também tem essa dúvida, né, se ele é pai dela ou não. Bom, a Marinês é uma moça jovem, de classe média baixa e que detesta viver em alguma coisa que seja diferente do que ela a vida toda fantasiou para ela mesma. E é a realidade dela. Então ela tem um trunfo na manga, digamos assim, que ela vai trocar com a pessoa que der a vida que ela sempre sonhou em ter para ela, que é a virgindade dela. Então, o que é a Marinês? A Marinês é uma moça de 25 anos de idade,
que gosta de ser bonita, aproveita bastante do fato de ser bonita e é virgem. E só vai dar, como ela mesma disse, pro cara que mudar a vida dela. Então ela faz dessa coisa da virgindade um trunfo, como se ela algum dia fosse conseguir fazer a troca, o que na verdade acaba até acontecendo. Eu penso meu personagem assim, na dinâmica da relação dele com os outros, ele é mais velho que os outros, o que torna um pouco mais patético o descaminho em que ele se encontra. É como essa coisa do Brasil, que não dá muito caminho para as pessoas, né? Então é um homem já entrado em idade, bem para minha idade, já beirando os 40, que ainda trabalha num emprego, que é meio um subemprego, que não resolveu as questões de grana, não resolveu nada, e que se envolve, portanto, na trama de um rapaz muito mais novo, que tem um impulso ainda de conquistar a vida, e ele vai, seguindo lá o impulso do outro. Sofre uma história de amor por uma mulher que talvez não merecesse todo aquele amor, embora depois ela revele que merecia.